Olá, meu nome é Pablo Antunes da Rosa, eu sou pesquisador de performance de produtos do Grupo Boticário e vou apresentar para vocês o trabalho aqui traduzido com uma variação dimensional de um perfil de spray, utilizando a técnica Background Oriented Schlieren, uma aplicação na indústria de perfumaria. Fazendo uma rápida contextualização, o olfato é um dos sentidos mais importantes para os seres humanos e tem sido amplamente estudado a fim de se entender os seus mecanismos e sua aplicabilidade em diversas situações. Vários estudos relatam a conexão entre a utilização de fragrâncias e o poder na decisão de compra de consumidores. Quando esse produto é um cosmético, é um item de higiene ou um perfume, essa ligação é muito mais evidente. E estratégias de marketing sensorial mostram como o consumidor cria consciência de marca e como ela se relaciona com a identidade, com o estilo e com a personalidade dos produtos. No GB, a aplicação de estudos DTV, ou Design to Value, com o objetivo de identificar quais são os atributos que o consumidor realmente valoriza e considera como um atributo de qualidade, de alta performance ou de um produto premium, permite uma otimização dos produtos e que seja feita exatamente aquilo que o consumidor espera e que valoriza. Em estudos de TV e em perfumaria, ficou claro que o consumidor não está só procurando um perfume que ele se identifique com uma fragrância ou com uma boa fixação, mas também a experiência de uso é um atributo que o consumidor considera relevante. Nesses mesmos estudos ainda, o consumidor foi avaliado frente a diversos perfis de spray, diferentes plumas de pulverização e sua correlação com o público-alvo, custo do produto, item, classificação do item também foi uma característica avaliada. E sim, os consumidores classificam diferentes atributos dimensionais de um perfil de spray em uma escala de qualidade do produto. Entretanto, a avaliação dimensional dessas características acaba sendo um pouco subjetiva e sem controle das variações do processo, o que pode refletir em falhas e problemas de desempenho de produto. Através do método convencional, que a válvula é acionada frente a um anteparo sensível a álcool, a uma distância predefinida, depois desse acionamento, que a gente tem esse perfil aqui como mostrado nessa primeira figura, é calculado um diâmetro médio e através de uma relação trigonométrica a gente consegue calcular o diâmetro, o ângulo de abertura. Porém, como a gente tem diferentes possibilidades de abertura desse spray, fica um pouco difícil relacionar isso com o diâmetro médio para calcular. Então, um erro muito grande está associado ao método convencional. Já o método BOSS, Background Oriented Schlieren, é simplesmente a gravação do fenômeno frente a um fundo que permite a visualização do fluxo e após o processamento da imagem é verificado o ângulo de abertura através de um software. Mas como funciona o método BOSS? Então, fisicamente, quando a gente visualiza um fenômeno, raios de luz estão passando por uma lente e chegam até o sensor do nosso olho. Quando não tem nada nesse meio de campo, a gente consegue visualizar exatamente o fundo da imagem visualizando. Quando nós temos uma variação de densidade nesse meio de campo, acontece que exatamente por essa variação de densidade, os raios de luz sofrem uma difração nessa região e que chegam no nosso sensor ou de uma câmera através de um deslocamento daquela região da figura. As variáveis que nós avaliamos nesse trabalho, então, a primeira delas foi a imagem de fundo. Então, quais são os diferentes fundos que têm uma melhor qualidade de produto. Então, o primeiro deles é um padrão linear vertical, com linhas de 0,5 mm de espessura, gerados em Photoshop, impressos em folha 13 em alta qualidade. O segundo padrão é um padrão de pontos distribuídos aleatoriamente, gerados através da biblioteca PVMAT, uma densidade de 2,5 pontos por milímetro quadrado e também impresso da mesma forma. E o terceiro foi uma imagem colorida selecionada do banco de imagem gratuito Dreamstime, não sujeita a direitos autorais e também impresso com a mesma característica.
A segunda variável que nós avaliamos foi a condição de iluminação. Então, a iluminação luz diurna média, padronizada como D65 pela Comissão Internacional de Iluminação. A segunda dela é luz de horizonte, D50, e a terceira como iluminação fluorescente, TL84. Essa iluminação foi controlada em uma cabine de luz específica e calibrada. A captura para o sistema das imagens foi realizada da seguinte forma. A captura foi feita com uma câmera Canon EOS Rebel, com um sensor CMOS 22.3 por 14.9, com uma resolução Full HD. E aqui é importante ressaltar que um dos parâmetros bem importantes nessa captura foi a taxa de captura. Então aqui foi realizado com 60 frames por segundo, mas como é um fenômeno rápido, quanto maior essa taxa, melhor será o resultado. E o processamento seguiu da seguinte forma. No software open source Fiji, frame a frame foram avaliados e selecionados o frame de referência, onde não tem nenhuma interferência de variação de densidade, e 50 milissegundos após o início do saída do produto, também foi pego como frame de cálculo. Após esse tempo de saída de produto, a gente tem a máxima abertura do perfil. A imagem foi processada através da biblioteca OpenCV, em Python, através da função ABS-TIFF, que nada mais é do que o cálculo da diferença de saturação entre as imagens. Então, pixel a pixel, esse cálculo foi executado através da biblioteca. Ainda em Python, um filtro foi aplicado, a função blur, com uma área de 5x5 pixel, e essa imagem foi exportada para avaliação. Então, de volta para o software Fiji, que permite essa avaliação de uma forma bem simples. Duas linhas foram criadas nos extremos do perfil e depois o cálculo do ângulo foi executado. Aqui, somente duas comparações das imagens. Então, vocês podem ver a imagem de referência, onde nós não temos acionamento do produto. Já quando a gente tem um acionamento, a gente consegue visualizar um pouco do perfil do spray, principalmente aqui na região de saída do produto, onde a densidade acaba sendo maior, porém não permite ter uma segurança na avaliação dimensional desse produto, angular desse produto. Resultados, então, com o perfil, com o background, padrão linear vertical, nós temos esses três resultados. Então, iluminação diurna, iluminação luz do horizonte e a iluminação fluorescente, chegamos a esses três resultados. Temos dificuldade já nesse fundo em avaliar com a iluminação luz do horizonte. Como o padrão de pontos aleatórios segue praticamente da mesma forma, claro que nós temos um erro um pouco maior na abertura do ângulo, e aqui foi impossível visualizarmos com a iluminação luz do horizonte. E no fundo de imagem também segue da mesma forma, então o padrão de iluminação aqui é um fator importante. A luz do horizonte foi eliminada dos nossos cálculos numéricos, porque a gente não conseguiu ver tanto com o padrão de pontos aleatórios quanto com o padrão de imagem. Aqui uma classificação então numérica. Com a iluminação luz diurna, a gente teve um erro de 13% no padrão linear, 27% no padrão, 21% no padrão de imagem e 125% no padrão de pontos. Então, aqui a gente chega a erros bem relevantes e que poderiam desconsiderar esse método. Já para uma iluminação fluorescente, a gente tem 2% de erro no padrão linear e vai aumentando para 9% em imagem e 77% de padrão de pontos. Então aqui fica bem claro qual é a melhor combinação de iluminação e fundo. Então, iluminação fluorescente com padrão linear vertical é o nosso melhor resultado. Uma comparação por vídeo, que também esse método permite, que a gente consegue visualizar, aqui está a velocidade foi reduzida 2 vezes, normalmente quando a gente conseguir visualizar melhor o fluxo. Aqui no fundo, no final do acionamento, a gente consegue ver que fica um pouco mais clara a imagem, mas aqui o que pode ter acontecido o padrão se movimentou um pouquinho, pela passagem do fluido
o fundo se movimentou um pouquinho e teve essa diferença aqui no início, mas que não interferiu na avaliação dos resultados. A identificação de fontes e erros e de incerteza. Aqui eu trago somente uma avaliação, né, a enumeração desses pontos, não trago a quantificação numérica, porque estão sendo avaliados e quantificados de uma forma bem intensa e bem estressando bem todas as possibilidades do método para conseguir chegar num resultado numérico que realmente reflita o resultado. Então, em hardware, a gente vê que as principais fontes podem ser a sensibilidade da câmera, a resolução da imagem e a taxa de captura, como citei anteriormente. Em software, registro de imagem. Então, nesse trabalho, a câmera estava fixa sob um tripé, então foi considerado que não teve movimentação relativa entre o fenômeno e a câmera, que pode ter um mínimo de diferença e possa interferir no resultado. Detecção dos limites para a criação das linhas. Então, como a gente tem uma faixa de transição de densidade, maior densidade no centro e vai diminuindo até o limite, pode ser que no processamento de imagem ele perca um pouco dessa borda e a gente tem um resultado errôneo. E o fator de aplicação de filtro, que eu utilizei 5x5, também pode ser um fator que interfira nos resultados. E o fenômeno em si também pode estar associado a muitos erros. Então, a faixa de transição de densidade, como eu recém citei, a velocidade do acionamento também é um fator muito decisivo. Se eu acionar com uma velocidade lenta, uma baixa velocidade, o fluido tende a sair de uma forma mais líquida, não tão pulverizado. E a volatilidade do fluido também é um fator decisivo. Hoje, em perfumaria, é praticamente padronizado o percentual de álcool. Tem uma variação de item a item, claro, com certeza, em diferentes tipos de perfume também, esse percentual é diferente, mas a gente consegue prever esse tipo de característica. Mas quando a gente muda esse fenômeno, essa variação de outros fenômenos, com água, por exemplo, o perfil pode ser completamente diferente e o resultado pode ser completamente diferente. Como conclusão, então, temos uma conclusão geral que o melhor desempenho do método foi na condição de iluminação fluorescente, associado ao fundo com padrão linear vertical. Os principais ganhos da aplicação desse método são rapidez, elimina a necessidade de consumíveis e permite uma correlação com a percepção do consumidor e habilita ainda o desenvolvimento de novos modelos de atomizadores. Alguns desafios, ou o principal desafio que nós ainda temos é a quantificação dos erros e das fontes de incerteza, já que o método convencional também apresenta essa dificuldade, então é difícil termos um padrão para comparação. E a principal oportunidade que identificamos aqui é a captura simultânea com outras câmeras do mesmo fenômeno e posterior combinação das imagens, que permite uma avaliação de outras características, como perfil, circularidade, centroide, entre algumas outras. Para finalizar, eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui meu contato se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre o método, mas também já estou aqui pronto a responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado.